reações psicossomáticas, né? Eu tenho ouvido muito no consultório recentemente várias reclamações a respeito disso, né? E algumas assim mais agudas, né? Como dores no corpo, dores na junta, tal, dificuldade para caminhar, para andar e sempre ter relacionado a reações psicossomáticas. Bom, mas vamos falar o que é isso, né? Na verdade é o seguinte: corpo e mente são uma coisa só, tá? Corpo e mente estão totalmente interligados, não tem como você separar ou dizer que isso é coisa da sua cabeça, não influencia no seu corpo, ou do seu corpo não vai influenciar na sua cabeça. Não tem como, tá? Tudo é interligado. Então, quando você tem alguns traumas, né, transtornos, ansiedade, uma autocobrança muito forte, quando você se cobra demais, quando você tem uma baixa autoestima, né? Vamos usar o termo correto, é autoestima, auto de si mesmo, estima, né? Baixa ou alta? Alta com A-L-T-A, alta ou baixa ou alta, né? Quando você está com uma baixa autoestima, né? Isso também reflete no seu corpo, de uma forma mais diversa possível, né? Existem até algumas doenças que são totalmente interligadas, né? A primeira, quando você vai ao médico, você vai fazer uma consulta, um clínico geral, por exemplo, ele já começa a ligar isso imediatamente, como por exemplo, né, herpes, enxaqueca e diarreias, né? Isso está muito ligado a traumas psicológicos, a ansiedade, a autocobrança, a transtornos emocionais, tá? Então, quando você tem algumas dessas que são as campeãs, né? A enxaqueca, então, é uma das campeãs. Eu tenho uma paciente que ela passou raiva, uma semana de cama, sem dúvida. Desculpa, ela passou raiva naquela semana, ela vai ficar de cama, sem dúvida. Ela tem que se recuar e não adianta tomar analgésico, não adianta tomar nada, ela tem que dormir bastante, porque dormindo ela relaxa. Talvez seja a única forma que ela consiga relaxar, né? Nós estamos tentando outras coisas, mas ela tem uma dificuldade muito grande de relaxar, e com isso o sono para ela é a única coisa que revigora. Infelizmente é a única coisa que revigora atualmente. Mas existem alguns sintomas indicativos de quando você está com alguma doença psicossomática, né? Que antes, por exemplo, de você vir a sentir a sua doença em si, né? Sair aquela herpes, sair aquela enxaqueca, ou a diarreia, ou a hipertensão, abalar a hipertensão, ou abala o seu nível de diabetes. Tem uma coisa que é interessante: você tem alguns sintomas que chamam a atenção. Por exemplo, a falta de ar, taquicardia, né? Tremores no corpo, você sente o corpo tremendo, ou alguns membros tremendo, sabe? Alguns membros, quando não sei se vocês já tiveram isso, alguém já sentiu, quando alguma parte do corpo começa a se mexer involuntariamente, você não está, né? É totalmente involuntário. As dores de estômago, o estômago é um senhor sinalizador de que algo está errado psicologicamente, né? A gastrite é a campeã das pessoas que têm traumas psicológicos. É incrível como a gastrite ataca muita gente. Dores de cabeça, principalmente aquelas que você não tem nenhuma ligação com nada, você não tenha nada físico que tenha te abalado, como uma ventania, uma chuva, tal, uma gripe, né? Nada, é uma dor de cabeça simples. Fígado, por exemplo, né? Às vezes dá um pouco de dor de cabeça, mas se você vê que não tenha nada, isso também é um sintoma de que alguma doença psicossomática está vindo em detrimento a algum trauma, algo nesse sentido. E manchas no corpo, que é a urticária nervosa. Eu até tenho um vídeo no YouTube sobre urticária nervosa, contando o que é. São erupções que saem do seu corpo, né? Elas duram 24 horas, ou às vezes 48 horas, mas que não dá nem tempo de você ir até o dermatologista e ela já sumiu. Ela aparece, algumas são muito assim, meio que, vamos dizer, feias, né? Porque elas são meio bem protuberantes, às vezes bem avermelhadas, às vezes bem forte, e acaba em 24 horas ela some, ela sai e você nem sabe por que ela veio. Isso também tem muito a ver com traumas psicológicos, quando você está passando por alguma ansiedade, quando está passando por alguma
algum transtorno muito chato, algo muito chato na sua vida, é bem comum. Agora vamos ao mais importante, né? Como é que a gente trata isso? Como é que a gente pode tratar esse tipo de coisa? Primeira coisa é identificar bem, identificar bastante o que você está sentindo, né? Ter uma noção do que você está sentindo, né? Tirar todos e qualquer dúvida fisiológica do caminho, que pode ser alguma distúrbio fisiológico que você tem no corpo, então é sempre bom ir ao médico, jamais deixe de ir ao médico, né? É bom fazer uma consulta, não tome medicação sem que você tenha sido analisado por um médico, né? Não tome medicação nenhuma e faça alguns exames que for necessário, e tirando isso do caminho, o caminho é a terapia. A terapia ela vai fazer o quê? Ela vai identificar a origem do seu transtorno, né? Do seu disparador emocional que causou aquilo, né? Que pode ser uma coisa recente, pode ser alguma coisa a longo prazo. A nossa mente é incrível como ela guarda as coisas no inconsciente, e que muitas vezes nós não lembramos que aquilo nos fez mal, aquilo nos agrediu, nos deixou muito irritados, e tempos depois ela vem e volta para se manifestar. Isso acontece muito, né? Muito tempo depois do passado, do ocorrido, achei que estava resolvido, achei que estava bom para mim, achei que ficou sacramentado, e não estava. Volta de uma forma psicossomática, volta te causando uma doença, dores na junta, dores no corpo, dores de cabeça, uma enxaqueca forte, uma diarreia, um descontrole do estômago, um descontrole da pele, né? Você tem erupções involuntárias, esse tipo de coisa. Então, o caminho é a terapia, onde o psicanalista vai identificar a origem para você descobrir o que é, e descobrindo o que é, aí faz o tratamento, né? Normalmente o tratamento é muito mais fácil, né, da psicoterapia. O tratamento é hiper fácil. O difícil é detectar o problema, né? Detectar lá o problema é que é um negócio. Quando você detecta, o tratamento é muito fácil. Às vezes eu tenho alguns pacientes que me falam, mas eu cheguei, e agora o que eu faço? Bom, a partir do momento que você já sabe o que te causa o problema, o que fazer é muito simples. É só você não fazer mais, né? Por exemplo, eu tenho uma situação que é bem peculiar. Eu tenho uma paciente que ela tinha medo, né? Tinha medo de falar em público, né? Ela descobriu isso porque uma vez, quando ela estava na escola, muito criança, e naquele tempo da palmatória, né? Que quando a criança ia falar, tomava uma caixa de giz na cabeça. Eu levei várias caixas de giz na cabeça. Você ia falar, alguém te interrompia de uma forma totalmente grosseira, né? E isso aconteceu com ela. Ela foi falar na sala de aula, a professora parece que mandou o caderno, o livro na cabeça dela e a machucou feio, né? Ela foi para a enfermaria e tal. Aí foi para casa dela, a mãe dela ainda deu uma surrinha nela porque ela foi interromper a professora, né, tal, e ficou por isso mesmo. E ela pegou o trauma de falar em público. Aí quando a gente conseguiu descobrir, a gente fez uma regressãozinha e tal, chegamos nesse ponto. O que era o ponto? Por que eu não falo em público? Porque eu acho que eu vou levar um livro na cabeça? Não vou levar um livro mais na cabeça, né? É só entender que eu não vou levar um livro, eu não preciso ter medo de falar. Porque aquela mulher, aquela professora da época que fez isso, ela foi uma pessoa única na vida, não é todo mundo que é assim, é uma pessoa única que passou pela minha vida, infelizmente passou, foi embora, nunca mais tem, e ela não vai mais estar na minha frente, entendeu? Eu tenho que perdoar que ela era, porque é uma pessoa, apesar de ser uma professora, é uma grande imbecil, e essa imbecil que fique no passado, vai embora, eu não preciso ter medo dela não.